gente. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou o coordenador do PENAP aqui de Florianópolis. Hoje a gente tem que destacar o estado aí, a gente vai conversar sobre isso. Quero agradecer a equipe aí de administração, coordenada pela professora Ellen, pelo professor Bartolomeu e todos os tutores. Agradeço também os participantes, né, alunos, professores, tutores, e agora também participantes do Rio de Janeiro e Florianópolis, podemos dizer assim, e de outras localidades. Está bastante chique aí, bastante interessante. Quero agradecer em especial ao professor Bernardo, né, que trouxe, que se empenhou em trazer a professora Thais, para que viesse a brilhantar, nos ajudar em nossos diálogos do PENAP, né? Aproveito a oportunidade também para apresentar a professora Thais Soares. Eu vou apontar aqui os principais pontos da sua trajetória, do seu currículo. Então, a professora Thais é doutora em ciências com ênfase em políticas públicas, públicas comparadas, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é mestre em ciência política pela Universidade Federal Fluminense. Ela é graduada e licenciada em ciências sociais. Ela é professora adjunta do Departamento Multidisciplinar do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. Coordenadora do curso de bacharelado em Administração Pública à distância da Universidade Federal Fluminense pelo Programa Nacional de Formação em Administração Pública, que é o nosso PENAP, ofertado pelo consórcio CEDERJ. É professora do mestrado profissional em Administração Pública pela Universidade Federal do Fluminense, né? Também é pesquisadora do Laboratório de Estudo em Organizações, Trabalho e Sociedade, o LATOS, e ela é integrante da incubadora de empreendimentos econômicos solidários do Médio Paraíba, Intexol, é isso, né, professor? E ela tem alguns pontos, alguns temas de pesquisa, que é a gestão social, institucionalidades participativas, desenvolvimento territorial e economia solidária. Então, a gente agradece a disponibilidade da professora Thais, que está nos ajudando a manter mais um webinário, né, dentro da nossa programação, que a gente, é um projeto que nós temos até o final desse semestre. Então, professora Thais, fique à vontade aí, para que a senhora possa conversar com a gente aí da maneira mais confortável possível. Então, é isso aí. Passa a palavra, professora. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar participando desse Diálogos do PENAP com a Universidade Federal de Santa Catarina, com bacharelado em Administração Pública. Gostaria muitíssimo de agradecer o convite do professor Marcos Vinícius, do professor Bernardo, da professora Ellen. Agradecer também a gentileza, a presteza da professora Ellen nos diálogos, porque enfim, toda a comunicação que nós fizemos ao longo desse período. Queria parabenizar pela iniciativa, acho muito importante que essa iniciativa da Federal de Santa Catarina, da Administração Pública, em realizar diálogos, né, compartilhamento de ideias, de reflexões, de temas transversais com o contexto da pandemia, da doença, da Covid-19. Acho muito importante para a formação do administrador público trazer a realidade, a reflexão da conjuntura, da contextualização, e estabelecer essas interfaces com as temáticas de estudo e de pesquisa no campo de públicas. Gostaria também de aproveitar o momento e parabenizar toda a equipe de professores, coordenadores de disciplina, né, professores mediadores, os tutores, né, e os discentes o bacharelado em Administração Pública do PENAP, da Federal de Santa Catarina. Tem uma excelente nota no ENAD, teve uma excelente nota no ENAD 2018, isso demonstra a qualidade do curso, a excelente formação que tem realizado. Então, queria deixar meus parabéns aqui registrado pelo trabalho que vem sendo realizado por toda a equipe no curso à distância, né, no chamado semipresencial, né, que nós falamos também, reforçamos muito com a presença do aluno nos polos e esse contato também com a universidade.
Bom, a minha temática, né, e para dialogar com todos aqui hoje, é sobre a gestão social em tempos de pandemia, né? A gestão social é uma temática no campo de públicas, né, de acordo com a última DCN, a DCN de 2014, dos bacharelados em administração pública, em gestão pública, política pública, a gestão social é um tema de pesquisa, de estudo, e é um tema brasileiro também, é uma temática bem característica do contexto brasileiro, com alguns marcos que eu vou buscar destacar aqui também. Rapidamente, comentar que essa temática de pesquisa, né, que eu vou conversar aqui hoje sobre a gestão social, eu iniciei na minha tese de doutorado, pela minha participação também no programa de estudos em gestão social, o PEGS da EBAP, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, sob a coordenação do professor Fernando Guilherme Tenório. E ao longo desse período que eu integrei o programa, hoje ainda continuo participando das atividades de extensão universitária, é uma característica muito forte da gestão social, a relação entre teoria e prática, né? A questão da praxis, ela é muito importante para os pesquisadores e quem se dedica ao estudo da gestão social. Então, foi com essa trajetória da minha tese e da minha inserção no programa de pesquisa que eu inicio os estudos sobre a gestão social, e quando ingresso na UF de Volta Redonda em 2016, como professora adjunta, eu desdobro também um pouco essa temática para a economia solidária. Nas oficinas de gestão do PNAP, né, no canal da Federal de Santa Catarina, vocês encontram alguns pesquisadores considerados de referência aí nessa temática da gestão social, que têm vídeos e temáticas com temas no campo. Então, o professor Ayrton Cansado, José Roberto Pereira, da Federal de Lavras, professor Ayrton, da Federal do Tocantins, temos também professor Fernando, como eu disse anteriormente, que você já tem alguns vídeos com aquelas entrevistas das oficinas de gestão, um pouco com esse tema. Bom, eu preparei aqui a apresentação para dialogar com vocês hoje, estruturada nesses temas aqui. Então, vou tentar cumprir, já liguei aqui o cronômetro, né, para controlar um pouco o meu tempo. E, primeiro, eu acho importante rapidamente, né, brevemente, aí, colocar qual é a leitura de gestão social que eu estou partindo. Né? Eu considero, às vezes, a gestão social um tema muito plástico, assim como governança, né, como um exemplo. Assim, apesar de gestão social já ter uma consolidação de estudos, de pesquisas, dissertações, TCCs, teses, temos também um encontro da rede de gestão social, né, a rede de pesquisadores em gestão social, e aí quem tiver interesse pela temática, ou se tem interesse pela temática, eu convido foi realizado um pré na PEGS, né, que é o Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social, e os vídeos das palestras, dos debates com os principais pesquisadores no tema, a nível nacional, também estão disponíveis no canal da rede, então eu sugiro também que acessem para discorrer e saber um pouco mais, e o pano de fundo foi esse também, né, de tempos de crise, para discutir gestão social. Então, acho importante trazer um pouco a conceituação, a leitura que eu estou fazendo de gestão social, a conceituação, a compreensão, para até nós, como pesquisadores, todos nós precisamos compreender, definir, conceituar os termos. Eu acho que é um pouco essa minha formação em ciências sociais que eu carrego e que tenho muita preocupação em apresentar essa base, né, antes de discorrer sobre um tema. Uma segunda parte da apresentação, vou tentar destaquei aqui 4 pontos, não necessariamente a discorrer sobre gestão social em tempos de pandemia, no contexto brasileiro, se resume a esses 4 pontos, mas foi aqueles que eu destaquei para que a gente possa tecer aqui o diálogo, o debate, nessa convergência com a pandemia. Então, eu dividi em 4 eixos, falar um pouco sobre a finalidade, discutir um pouco o bem comum, bem-estar, né, da população, proteção social, acho que é um ponto muito importante que a epidemia coloca, tá? Sobretudo no contexto brasileiro. Falar um pouco sobre esferas públicas ou espaços públicos e como a tecnologia da informação e comunicação ela
tem se mostrado, sobretudo nesse período, ela redefine as nossas relações. Então, por exemplo, hoje, isso ficou muito comum, esses encontros virtuais, né? Como aqui nessa plataforma, como a gente está conversando. E qual é se a gestão social se redefine também por isso, e como se adapta, né, com a inserção da internet, das TICs de uma forma geral, e quais são as implicações para isso. Falar um pouco sobre transparência pública e acesso à informação, foi algo que nós vimos aí ao longo, também, um dos pontos importantes para a gestão social, que é o controle social, o exercício do processo de monitoramento, de fiscalização, de transparência pública, prestação de contas, responsabilização. Isso está dentro do campo de assuntos e de temas da gestão social, e que tivemos um episódio sobre isso, no contexto brasileiro, sobre as informações, né, consolidadas dos dados da doença. Terminar falando um pouco de redes de cooperação. Acho que isso é uma questão que chama a atenção de várias iniciativas de movimentos sociais que a própria universidade tem realizado. Eu vi que o próximo encontro que vocês vão ter aqui dos diálogos vão falar um pouco sobre as iniciativas da Universidade, da Federal de Santa Catarina, mas é trabalhar um pouco as redes de cooperação, né? Redes de colaboração, de parceria que tem se estabelecido, e também é um tema importante para a gestão social aí dentro do campo da economia solidária, né? Aí, para aqueles que já assistiram, né, eu falo aqui das oficinas de gestão, que são os vídeos, porque foi um excelente trabalho realizado, eu inclusive utilizo nas minhas aulas da graduação, e também tem um vídeo, uma entrevista sobre esse tema do comércio justo e solidário. A gente vai abordar um pouquinho esse tema aqui e guarda relação também com o campo de estudos da gestão social. E, por fim, trabalhar aí algumas reflexões, algumas considerações finais para encerrar esse nosso diálogo, tá? Então, cumprindo aqui esse primeiro ponto da apresentação, né, eu não busquei destacar assim, as principais referências, mas apresentar um pouco o que eu estou chamando de gestão social, qual a conceituação que eu estou, qual é a leitura que eu estou fazendo de gestão social. Para mim, gestão social, né, de acordo, não é para mim, Thaís, mas de acordo com o referencial bibliográfico, os estudos, a teoria que eu parto, né, da gestão social, ela é considerada uma gestão participativa. Eu acho que isso é o que define a gestão social. É uma gestão que tem na participação cidadã a sua diretriz para que essa gestão ela aconteça. Então, isso redefine um pouco os processos tradicionais da gestão no campo da administração. Percebam que a gestão social ela não é um tema um pouco consolidado no campo das ciências sociais, mas sim das ciências sociais aplicadas, do próprio campo da administração e da administração pública, sobretudo com a sua afirmação na última DCN, né, como eu disse, de 2014. Então, a gestão considerada é essa gestão que fomenta e que parte do pressuposto que uma racionalidade de comunicação, uma racionalidade argumentativa, ela precisa ocorrer para que os atores que ali participem dialoguem, se comuniquem, né, estabeleçam um diálogo sobre questões, sobre problemas, sobre pontos, enfim, nesse processo de interação entre os atores. E eu parto da leitura também do Fernando, que conceitua essa gestão social com essa autoridade, né, decisória compartilhada, com o processo de tomada de decisão democrático, republicano, né, direcionada à res pública, coisa pública, não é a res privata, né? E aí a relação com a administração pública, né, com sentido e com significado da administração pública. É tornar essa diretriz participativa como meio para a gestão pública. Isso é essencial na formação de vocês como profissionais no campo da administração pública, seja aqueles que já atuam na administração pública, ou que queiram atuar, ou que venham a atuar, né? Ter esse viés republicano, do interesse público, né?
Então, há também uma discussão, pressuposto de que essa gestão social, estou mencionando aqui o campo das organizações públicas, da gestão pública, mas ela pode ocorrer, segundo esse referencial, né, que eu estou trazendo aqui, em qualquer organização, seja ela, inclusive, uma organização do terceiro setor, com formatos mais horizontais, mais dialógicos, mais democráticos. Acho que essa é a ideia central. Num contexto de relação Estado-sociedade, ou na construção de uma política pública, de um programa governamental, de uma ação pública, ela sempre trabalha na parte de coprodução entre Estado e sociedade. Essa tem sido uma outra vertente também de referencial teórico bastante trabalhada, a coprodução do bem público, né? Enfim, para a realização de exercícios de fiscalização, controle social, monitoramento das ações no âmbito do Estado. Esse social, característico de gestão, né, aí, ele traz a ideia da sociedade como protagonista do processo, desse processo dialógico e de interação na ação pública. Então, isso não quer dizer a sociedade como somente um beneficiário, como se consultar um beneficiário de uma política pública, um usuário do Sistema Único de Saúde, por exemplo, ou um usuário do SUAS, né, um beneficiário do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. A ideia é que esse usuário do sistema, ele possa ser partícipe, né, do processo de construção da política e de definição da política. É claro que a gente vai trabalhar aqui o que eu vou chamar de campo minado, vamos dizer assim, da gestão social, ou os entraves, os obstáculos, ou como trabalhar isso, como discutir isso hoje na nossa realidade, tá? Num primeiro momento, estou apresentando um pouco o referencial, porque eu acredito ser importante para a formação de vocês e, enfim, numa forma também de construção de conhecimento a partir dos referenciais bibliográficos. Um outro ponto também que a discussão trabalha é em relação à contraposição. Defino gestão social pela negação, né? Então, pela contraposição. Não é também uma discussão minha, né, de Thaís, mas eu coloquei a referência ali embaixo, também do Fernando, né, do Fernando Tenório, que tem sido utilizada também pela rede de pesquisadores em gestão social. Então, essa gestão social, ela é entendida também em contraposição a um tipo de gestão tradicionalmente característico da administração, né? Ou seja, não é uma gestão de fins de racionalidade de meios e fins, né? É uma gestão direcionada para uma ação de sentido e de um sentido de participação, como eu disse anteriormente, que tem no diálogo o seu principal meio, né? Isso é importante porque nos processos que eu vou trabalhar mais à frente aqui na apresentação, no que a gente chama de arranjos institucionais de participação no âmbito do Estado, das políticas públicas, essa relação Estado e sociedade, ela se estabelece num contexto e num âmbito de uma institucionalidade, né, que a gente chama de esfera pública ou de espaço público. E essa esfera pública ou esse espaço público, que se constitui o locus da gestão social, ela já trabalha uma redefinição de processos, de redefinição de como a gestão pública pode estabelecer as suas ações, né? Num contexto mais horizontal, vamos dizer assim, não tão hierarquizado. Naquela discussão, se quiserem estabelecer a relação no campo de implementação de política pública, que nós chamamos a vertente bottom-up em detrimento da top-down, né? No sentido de um processo mais horizontalizado de implementar política pública, se quiserem estabelecer a relação com outro referencial no campo, né, de política pública. Então, enfim, retomando aqui, essa gestão social se contrapõe a um tipo de gestão de uma racionalidade técnica, em contraposição a uma racionalidade substantiva, que seria da gestão social, não direcionado a princípios tecnocráticos, monológicos, ou seja, se quiserem trazer para o campo da política pública, eu não defino uma política pública em gabinete, eu não construo um programa governamental em gabinete, né? Eu construo em relação ou em interação, em comunicação com o beneficiário da política.
população, com seus representantes, com os movimentos sociais, trazendo essa sociedade novamente, como eu disse, não a reboque do Estado, mas como protagonista desse processo. Vamos trabalhar também as implicações hoje para isso, né? Eu vou trazer um pouco o contexto brasileiro hoje para a gente discutir esses tempos, né, de gestão social em tempos aí dessa pandemia e hoje na realidade brasileira, como ela se coloca, tá? Há uma questão importante, como eu falei antes, sobre o locus, né, o espaço que essa gestão social ela ocorre. Para a gente, no contexto brasileiro, isso pode ser muito comum, muitos já ouviram aqui falar de conselhos, de conferências, de fóruns participativos, audiências públicas, mas se a gente for fazer uma comparação, até mesmo no contexto latino-americano, essa garantia da diretriz da participação da comunidade, né, nas políticas públicas ou na gestão pública, isso não se reflete no contexto latino-americano, por exemplo. Alguns países sim, outros não. Na Argentina, por exemplo, essas institucionalidades, nesses espaços, nessas esferas públicas de comunicação, de diálogo das problemáticas da sociedade, elas não têm essa refundação que nós tivemos, essa garantia, todo esse processo de redemocratização pela Constituição Federal de 88 que nós tivemos. Então, para a gente pode ser muito comum que esses espaços sejam institucionalizados, né, já desde a Constituição de 88, que é um dos marcos também para a discussão da gestão social, mas isso difere, né? Isso nos torna, inclusive, com uma grande arquitetura institucional de participação distinta de outros países, tá certo? Inclusive com modelos, né? Tivemos modelos dessas institucionalidades, como o orçamento participativo, que foi, inclusive, premiado com modelo para outras gestões, né? Para outros países e implementar isso na gestão pública, tá certo? Então, é interessante trazer, porque a constituição desse espaço, ela é muito importante para que os atores ali estejam, se aglutinem, interagem, se comuniquem, né? Tragam as suas problemáticas, e isso é um contexto habermasiano, né, do Habermas, de interpretação ou de reflexão sobre o contexto democrático. Então, é uma redefinição da teoria democrática quando o Habermas vai estabelecer a racionalidade da fala, a racionalidade comunicativa, para que, no âmbito de uma formação de uma opinião pública, pela base, né, pela sociedade, que acaba incidindo no sistema político para que ele possa, de certa forma, colocar, estabelecer políticas em benefício da população, né, a fim de atender as problemáticas e trazer benefícios sociais. Então, acho que esse é um locus importante de análise, e que nós temos diversos exemplos no contexto brasileiro, né, de esferas públicas ou espaços públicos institucionais, aí eu estou falando no campo da gestão pública, institucionais, como eu disse anteriormente. Acho que em termos também, como eu disse, para entender um pouco como essa gestão social ela pode ser analisada, aí eu quis trazer uma contribuição para aqueles que querem analisar esses espaços, pesquisar esses espaços. Às vezes vocês já, na UF, nós temos estudantes que já atuam na administração pública, então já conhecem um pouco, ou já participaram um pouco dessas instâncias, ou outros que tenham interesse em estudar. Eu trouxe aqui o que nós chamamos de critérios de avaliação de processos decisórios participativos. Eles foram construídos pelo Programa de Estudos em Gestão Social, como eu falei anteriormente, já foram utilizados em diversas dissertações, teses de doutorado. Teve, inclusive, uma rede de pesquisadores que trabalharam a gestão social como um conceito transversal, inclusive a Federal de Santa Catarina fez parte desse projeto, financiado pela CAPES. E esses critérios de análise foram os critérios que subsidiaram uma metodologia de avaliação desses processos decisórios participativos em políticas, programas, espaços institucionais, enfim. E aí é interessante a gente trazê-los, não só como metodologia, como instrumento, já que vocês
precisam realizar um trabalho de conclusão de curso, no caso das especializações, né, um trabalho também final, inclusive de disciplinas. A gestão social, nessa matriz curricular do PNAP, ela não tem, no nosso caso lá na UF, nós temos uma disciplina optativa sobre a gestão social, mas na nova matriz curricular do PNAP, ela entra já como uma disciplina obrigatória, né? Mas, enfim, eu trouxe aqui para a gente ter esse olhar não só de compreensão de como se estrutura internamente nas organizações ou nos espaços públicos, institucionais, numa política pública, mas também como uma forma de conhecimento do objeto, né? Bom, primeiro, para ter gestão social, como eu disse, tem que ter participação cidadã, tem que ter a sociedade participando e tem que ter discussão. Não é a decisão pela maioria, isso é muito difícil, claro, ainda mais se você tiver um grande número de participantes, ou então oligarquias ou elites que definam o processo decisório, mas na gestão social não é essa discussão que nós partimos da ideia de um agir da comunicação. Aí é interessante essa questão da intersubjetividade, que ela é muito característica também da economia solidária. Os valores republicanos de interesse público, da racionalidade subjetiva, da finalidade do bem comum, que é o último item ali, né, do bem-estar da sociedade, da população, ele precisa estar internalizado no sujeito que participa. Não adianta, por isso que os pesquisadores, ou aqueles que, maior parte dos que estudam a gestão social, trabalham em projetos de extensão universitária. É como se o saber ele fosse estabelecido na relação com a realidade, né, com o comum, que é algo também que foi, nesses últimos meses, né, tem sido bastante evidenciado, enfim, em textos, em artigos, em blogs, né, o estudo dos comuns, né, daquela realidade ou de laboratórios, né, de estudo e de pesquisa que se dão na universidade em conjunto com a sociedade. É o sentido também da universidade pública. Quem é aluno de uma universidade pública, ele além, né, de ter uma excelente formação, eu acho que na Federal de Santa Catarina, né, eu até iniciei falando isso, como universidade pública, ele aprende a ser cidadão. Eu acho que esse é um ponto fundamental que nos distingue das instituições também privadas, né? A questão da dimensão da cidadania, ela é uma dimensão muito presente. Então, enfim, esse processo de discussão, vamos retomar aqui, né? Como eu falei, a inclusão, no sentido de que a gestão social não exclui, né? Até um dos pontos de destaque, que foi alvo de muitos trabalhos, como essa inclusão, ela não está diretamente relacionada àqueles atores tradicionalmente excluídos dos processos decisórios participativos. Se formos olhar um pouco o histórico de formação do Estado e da sociedade brasileira, nós vamos perceber diversos, uma trajetória que não né, não tem marcos assim tão consolidados em termos democráticos. Por isso que nas disciplinas a gente estuda os modelos, né, da administração pública, os vícios, as gramáticas sociais, para entender como os processos de decisão eles sempre foram estabelecidos por especialistas, né? E aí a perspectiva da inclusão, inclusive apontada pela literatura internacional, traz um dos grandes expoentes e potencialidades da gestão social nesses espaços públicos ou nessa esfera pública da sociedade. Então, eu incluo os atores, eu não excluo ninguém do processo de decisão da política ou de discussão da política. É claro que isso gera processo de conflitos, né? Eu estou apresentando aqui um pouco o marco teórico, mas isso gera conflitos. A participação ela não pode ser romantizada. Muitas vezes a gente romantiza o processo participativo. Participação é conflito, é poder, né? É disputa de espaço. E é claro que o que vai ditar essa nossa atuação, a atuação do cidadão nesses espaços, ou dos grupos, né, dos segmentos, dos coletivos, é a sua racionalidade naquele ambiente, naquela espacialidade. Inclusive, aí, como desdobramento, né, ou seja, o próximo, a questão do pluralismo, é algo bastante explorado nessa relação entre mercado, Estado e sociedade. Se nós pegarmos políticas como a política de saúde, por exemplo, onde tem qual é o interesse dos planos privados de saúde, do Estado, dos segmentos de profissionais de saúde, dos usuários, uma política de resíduos sólidos, por exemplo.
né, que aí eu tenho os diversos interesses difusos ali presentes, que não são tão convergentes, então a questão da pluralidade de atores, e quanto mais diverso for esse grupo, esse público, isso traz conflitos. Né? Por isso que uma das discussões que se estabelece, né, que se constrói aí na gestão social, é o reconhecimento do outro enquanto igual. Né? Eu preciso reconhecer o outro enquanto igual, para que todo esse processo, né, de diretriz e de pressupostos da gestão social, numa política pública, nas organizações públicas, ela aconteça, tá certo? Então, isso traz a ideia da igualdade participativa, com a questão da uniformidade, né, dos participantes, né, todos têm as mesmas oportunidades e as mesmas condições no processo participativo. Isso também é um outro ponto em questão, quando a gente discute política pública. Na verdade, a gente vai ver que há distinções, né, há aí balanços desiguais entre essa igualdade. O desenho institucional, ou o marco institucional, ele é muito importante para que essas regras estejam estabelecidas, né? Mas tem uma autora que eu gosto muito e que trabalha a dinâmica, a seguinte máxima, né? Há as regras do processo, mas há o jogo das regras, né? A dinâmica que essas regras se impõem nas organizações e também numa condução de uma política pública. Né, como um exemplo aqui. Bom, o bem comum é uma das dimensões é uma das primeiras dimensões que eu queria trabalhar, já discutindo a questão da pandemia aí para a gestão social, que é a finalidade da gestão social. Né? Eu trouxe aqui também, assim, já falei aqui alguns itens antes de passar para os tempos da pandemia, relacionar a gestão social com os tempos da pandemia, saindo um pouco dessa parte do marco, né, do referencial, mas trazendo aqui como a gente entende isso no contexto brasileiro, qual é o marco do contexto brasileiro para a gestão social, para aqueles que querem se aprofundar, estudar, conhecer a gestão social. Aí tem, na verdade, a professora Ana Paula Paz de Paula, que fez a tese de doutorado sobre, inclusive em uma disciplina do PNAP, Teorias da Administração Pública, a abordagem societal ela está presente no final ali da apostila, vamos dizer assim, né, do conteúdo. E aí entender, reconhecer que não existe somente, além dos modelos já tradicionais, que formaram e que fundaram o Estado brasileiro, né, modelos patrimoniais, burocráticos, o modelo gerencial, ao modelo de uma abordagem societal, né, que reconhecem a gestão social como um princípio, como meio da gestão pública. Um grande marco é a Constituição Federal, de 88, que reconhece ele também que a participação ela se dá na forma direta. Isso é um dos ganchos, vamos dizer assim. A participação do cidadão não é somente pela democracia de representação, né? De eu eleger, de eu exercer esse meu direito político, né? Por isso que eu chamo a atenção, inclusive, dos estudantes, né, nas aulas, com a ideia do título de eleitor. Por que a gente tem um título de eleitor? Né? Porque o poder que eu exerço, né, para eleger é uma titularidade, né, em relação a essa soberania popular que nós temos de eleger os nossos representantes, tanto no executivo como no legislativo. Esse ano nós vamos ter eleições municipais, né? É um dos pontos que eu também vou comentar, com o movimento que em Volta Redonda, a incubadora, né, Texol, que até foi mencionado pelo professor Marcos Vinícius, que eu faço parte, e também o Fórum de Economia Solidária, nós fazemos um trabalho muito interessante com os candidatos. Os candidatos a prefeito, né, do município, pautando também um pouco legislativo, as pautas, né, que eles propõem na sua candidatura para o exercício, né, do poder político. Então, a gestão social, é importante perceber esse princípio da Constituição, esse parágrafo único da Constituição, que essa participação ela não ocorre somente pela via da democracia representativa, é o que a gente chama da democracia participativa, da democracia de participação. Aí tem autores que são considerados referências para estudar esse tema, eu não trouxe aqui, mas aqueles que quiserem se debruçar
Um deles eu até trouxe, mas com um livro que ele publicou recentemente, que é o Boaventura de Souza Santos, o Leonardo Avritz, né, que é professor da UFMG, que também traz uma discussão de democracia e de participação. O próprio professor Marcos Nobre também vai ter trabalhos, inclusive, sobre esse campo da teoria habermasiana também, da teoria crítica, que podem ser explorados por vocês, se assim desejarem se aprofundar no estudo, né? Acho que um outro campo para entender gestão social em política pública é que, pela Constituição e pelas leis orgânicas que tiveram pós-Constituição, né, sobretudo a área de saúde, que foi precursora e que serviu de modelo para outras áreas, a diretriz da participação social e que institui esses espaços institucionais, como eu disse, os conselhos e as conferências, né, e a descentralização político-administrativa, né. Por essa descentralização, o município é dotado de autonomia, né. O município é considerado um ente federado autônomo, inclusive, né, em termos econômico-financeiros, para a elaboração de política pública. Então, acho que é um ponto importante para entender esse contexto, porque diversas experiências no campo da gestão social nos anos 90, ela vai ocorrer no campo municipal, né? No campo municipal. Tem uma autora também, aí tem duas observações que eu acho interessante fazer para vocês. Uma primeira, que existe um banco de experiências pela EAESP, né, da FGV de São Paulo, sobre diversas experiências de inovação social, consideradas inovadoras do ponto de vista da gestão pública, dentro dessa seara de cidadania, de participação cidadã, e há inclusive artigos, a professora Marta Fará tem artigos sobre o tema, sobre essa sistematização das experiências de participação, é uma autora também de referência para o campo, para a formação de vocês. Então, esse é um ponto interessante, tem diversas experiências que já foram estudadas, compiladas, identificadas, mapeadas no contexto nacional. E um outro ponto também sobre esse processo da descentralização política administrativa é que tem uma autora que, enfim, que ao reconhecer que esse projeto participativo, esse projeto democrático que nós tivemos aí com esse marco da Constituição, ele foi um projeto que estabeleceu uma confluência perversa, né, vamos dizer assim, entre um projeto com essa estrutura, né, inclusive com a seguridade social garantida na Constituição Federal de 88, se reconhece, né, que saúde, previdência e assistência social ganha essa titularidade de direito do cidadão e dever do Estado. Acho que isso é um ponto muito importante, perde essa questão da caridade, né, com a LOAS, com a Lei Orgânica da Assistência Social, e depois para a Constituição do SUAS. Então, há um paradigma assim, importante de um projeto que não está concluído. Esse é um dos pontos que eu acho interessante. A gente é uma das questões que a gente precisa perseguir, esses princípios e esses preceitos colocados na Constituição e que ainda não estão, vamos dizer assim, estabelecidos. A gente pode dizer que é um projeto ainda que esbarra com um outro, né, de um projeto que muitas vezes traz a redução do papel do Estado, né, que traz a publicização das ações, né, em termos de transferir responsabilidades do Estado para outros entes, para as organizações do terceiro setor, né, em alguns casos, que faz com que as políticas sociais, a ordem social se subjugue à ordem econômica. Percebam que é um dos temas que eu vou trazer aqui para o debate, para o diálogo, né, com essa finalidade que a gente está nesses diálogos do PNAP, trazendo aqui, o quanto na Constituição a ordem social ela não estava mais a reboque da ordem econômica, né? Os direitos sociais se constituíram, né? Se tradicionalmente eles se constituíram a reboque do mercado, na Constituição não, eles ganham não essa mais subjugação ou subordinação. Né? Não é porque eu sou trabalhador com carteira assinada que eu tenho um benefício na área de saúde ou previdenciário, pelo contrário. Então, há todo um pacto social que se estabelece na Constituição para a proteção social, para os direitos sociais. Né? Isso foi um marco muito importante e que se torna luta e bandeira de diversos movimentos ainda hoje, né? Bastante significativos
para que esses preceitos sejam estabelecidos. A temática aqui não é política social, né, mas eu acho importante destacar para que vocês entendam, né, acho que nesses diálogos aqui que a gente está travando, essa importância da Seguridade Social, né, estabelecida e do direito social da Constituição. Então, essa outra autora que eu falei com vocês, né, é um outro ponto, né, o primeiro do Banco de Experiências da EAESP, né, do Projeto de Gestão Pública e Cidadania, e do outro de uma confluência perversa entre um projeto neoliberal e de um projeto democratizador, vamos dizer assim. E o projeto democratizador é dentro desse parâmetro que a gestão social se insere. Qual é o contexto atual? Vamos trazer aí um pouco, vamos começar a problematizar, né? Vamos começar a botar um pouco, sair, tendo a teoria, o marco teórico, a referência como pano de fundo, né? Claro, é importantíssima a teoria para que a gente reflita a realidade, né? Para que a gente interprete, aponte as contradições da realidade, né? Então, hoje, o que a gente tem em relação a esse processo de institucionalidades participativas que eu destaco, né? Primeiro, há uma perda de centralidade desse debate, na minha opinião, no âmbito do Estado, tá? Primeiro porque começa com uma proposta, ainda em 2014, de instituir uma política nacional de participação social, e esse decreto é revogado, tá? Na verdade, essa política nacional, ela busca, né, tinha como objetivo consolidar, organizar essas diversas experiências participativas, né, existentes já em andamento e desenvolvimento no país, busca organizar e consolidar isso numa única política pública, numa política nacional. E isso não essa política ela não passa, ela não é aprovada no âmbito de uma democracia de representação pelos nossos representantes políticos, ela não é aprovada. E esse decreto ele foi revogado. Além disso, há um decreto do ano passado que extingue diversas instâncias de conselhos nacionais, então até falar hoje de conselhos, né, de participação, é um tempo, vamos dizer assim, difíceis, porque além dos diversos problemas e dificuldades que esses espaços possuem, eu acho que a gente precisa debatê-los aqui, há um movimento a nível do Estado de extinção um pouco desses espaços. Então, o que eu estou trazendo aqui é que a gente tem que ter um marco, né, um marco de referência para o entendimento, mas entender também como isso se estabelece hoje na conjuntura atual, na realidade atual. E se constitui também espaços de luta, de disputa, né, de relações aí, no âmbito societal, do movimento social, né, da própria universidade também, os pesquisadores no âmbito desse campo, e do que tem se colocado em termos institucionais, tá, no campo do Estado. Então, não é um contexto favorável, é isso que eu gostaria de destacar, não é um contexto favorável. Inclusive, artigos já foram produzidos sobre esse tema, publicados no Cielo, sobre essa democracia participativa em xeque, ou em questão, né, vamos dizer assim. Pesquisas já foram publicadas, né. Aí eu coloco aqui um pouco as potencialidades, né? Por quê? O que a gestão social traz de potencialidades para a gestão pública, com esses arranjos institucionais, com essas esferas públicas, inclusive, como eu disse para vocês, premiadas, no caso do OAP, e que hoje enfrentam dificuldades, eu vou falar também delas, para se efetivar. Acho que uma das grandes ganhas, vamos dizer assim, do campo de estudos, é a avaliação, é a efetividade. Isso eu tenho me dedicado também a esse tema, porque é como se não tivéssemos 3 momentos apontados pelo referencial, né? Um primeiro momento de grande expectativa de efervescência do processo democrático, de que essas experiências de participação elas dariam certo, então algo que a gente cria uma grande expectativa de que isso renovaria ou refundaria a gestão pública, né? Estabeleceria uma nova governança democrática, são arranjos institucionais inovadores, renovam a governança, mas muitas vezes a gente esquece que as localidades são permeadas, como eu disse anteriormente, por vícios patrimoniais, por formas, né? As gramáticas sociais lá do Edson Nunes, que é um dos livros também fundamentais para a formação do administrador público,
Tá? O estudo da formação, né, do pensamento social e político brasileiro e da cultura política de formação de Estado e sociedade, né, dos chamados intérpretes, né, do Brasil, são temáticas assim, fundamentais para que a gente entenda também como a administração pública se estabelece, né, quais são as práticas que hoje a gente vê no campo, sobretudo no âmbito municipal. A gente olhar o âmbito do município, né? Tem inclusive na especialização, né, do PNAP, tem um dos eixos que é a gestão pública municipal, né? Inclusive para desenvolvimento de trabalhos, de TCCs, né, um campo de pesquisa pelo PNAP, né? Então, há uma expectativa muito grande desses espaços de renovar, de uma governança democrática, como eu disse anteriormente, mas a literatura, o referencial bibliográfico começa, num período, a perceber as contradições, que a dinâmica de funcionamento deles não, enfim, tem problemas de se efetivar que essa participação gere resultados, que essa participação gere política pública, né? Por mais do ponto de vista da arquitetura institucional democrática, de incluir, de espaços plurais, de contribuir para um aprendizado de participação, de uma cultura política democrática, participativa, de colocar em pauta temas que o Estado, né, precisa ter transparência de dados, por exemplo, né, a questão da lei do acesso à informação que a gente vai trabalhar aqui, que há alguns pontos que foram colocados, né, de responsabilização de prestação de contas, inclusive pela reforma gerencial, né, dos anos 90, percebe-se que muitas dessas potencialidades desses espaços, a dinâmica de funcionamento ela é outra. E aí é um terceiro momento da literatura, vamos dizer assim, que começa a avaliar os resultados, a efetividade, os efeitos que essas institucionalidades possuem para o campo da gestão pública e da política pública. Ou seja, se elas foram instituídas para que, em termos de democratização, de governanças democráticas, de elaboração de política pública, de fiscalização, de acompanhamento, de produção de bem público, eles se efetivaram? Né? Essa é a questão que hoje o referencial coloca, e aí eu estou chamando a atenção para estudos sobre avaliação de política pública, né? De se avaliar a política pública de participação, de avaliar essas institucionalidades participativas nesse campo de relação Estado-sociedade. Tá? Bom, esses são, vamos dizer assim, as potencialidades, né? E é claro que tem os entraves, ou aquilo que eu chamo de campo minado, né? Eu dei esse tema artigo do ENAMPAD, do ano passado, que na verdade eu submeti, né, em conjunto com 2 colegas, e acho que a ideia da metáfora é isso mesmo. Imagina aquele campo minado, né, daquele que você tem diversas, vamos dizer assim, bombas, né, ou que colocam, que não fazem com que a gestão social se efetive, que cria obstáculos, que entraves a essa gestão de participação, né. Quais são eles? Eu acho que hoje o primeiro deles é muito nítido, não sei se vocês concordam, reparam isso, que é a judicialização da política, né? Hoje, a atuação para o bem público, né, ou inclusive para que um interesse individual se efetive, ele pode até ser um interesse público também, mas a primeira atuação é você judicializar, né? Acionar as instâncias do Poder Judiciário. E muitas vezes, essas institucionalidades de participação, como eu comentei anteriormente, como os conselhos, os OPs, as conferências, esses espaços de discussão das problemáticas locais, territoriais, municipais, elas não são legitimadas, nem reconhecidas pela população. Então, hoje isso é um tema muito atual, vamos dizer assim, pertinente para estudo e a judicialização da política. Inclusive, na política de saúde, é uma linha, inclusive, de estudos, né, de pesquisas nesse campo. E aí a gente tem uma série de outros problemas. Eu destaquei alguns aqui, baseado na revisão bibliográfica, né, sobre o tema. Há outros, eu destaquei aqui alguns, assim como no slide anterior. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu tô com um cronômetro aqui, tá? Então, quais são esses destaques aí, né? Muitas vezes a gente coloca uma expectativa muito grande de participar. Será que as pessoas realmente participam tanto quanto a gente queira que participe? Olha o nosso mundo da vida, a nossa realidade.
A gente é vinculado a alguma associação? Muitas vezes esses espaços têm que estar vinculados de uma forma associativa, né? Será que nós temos tanto engajamento cívico, assim, com essa racionalidade substantiva do bem público, do bem comum? A gente está mais participando para ter um interesse individual? Né? Esse é um ponto interessante. O quanto a participação, ela interfere na nossa atuação, né? Em termos de valores, mesmo como falei, da intersubjetividade, né? Há um outro ponto também é que essas institucionalidades, quando criadas, né, tiveram uma expectativa, né, um número muito alto dessas institucionalidades que foram instituídas no âmbito municipal, se depararam com uma máquina administrativa burocratizada, centralizada, né, com modelos que não eram modelos com abordagem societal, né, pelo contrário. Há uma concentração de poder pelo Estado, né, no âmbito dessas instâncias, do próprio poder público, em controlar a agenda de debates, de pautas, de processos de discussão. E aí há uma relação também de qualificação técnica e política, né, que inclusive a universidade é fundamental para esse ponto aí para a sociedade. Lá em Volta Redonda nós temos, e aí também foi um projeto hoje já de muitos anos, do Programa de Estudos em Gestão Social do PEGS, como eu disse anteriormente, do EBAP, dessa atuação extensionista que a gestão social ela carrega nos seus pesquisadores, a universidade como entidade de apoio para formar, para qualificar, né, para trazer o aprendizado da dinâmica do Estado, né, de sistemas públicos, de política pública, para esse representante da sociedade que estará juntamente com a burocracia do Estado decidindo a política pública. Então, esse papel da universidade de formação e desenvolvimento para a sociedade, em cursos de extensão, de formação, inclusive agora com o cenário virtual, trazendo uma capilaridade grande, uma democratização, que a modalidade à distância já traz, né? Hoje a gente... aí só fazendo um parênteses, né, aproveitando, a gente tem trazer o quanto a modalidade à distância também promove democratização e interiorização do ensino. É uma oportunidade de a gente quebrar barreiras, discursos na universidade, muitas vezes que se colocam contrários, né? Pelo contrário, se faz cursos de oferta de educação à distância com bastante qualidade e com uma excelente formação. E que promove como eu disse, uma interiorização e inclusão, né, do processo de educação, como educação para a emancipação social, como uma dimensão do desenvolvimento. Então, isso é muito importante. Bom, então, esse papel também que a universidade, como entidade de apoio, exerce nesse processo da gestão social junto a essas institucionalidades. Bom, aí eu já parto um pouco para o cenário atual, né, eu vou correr um pouquinho aqui, devido ao tempo. Bom, hoje, como a gente fala de gestão social, será que a população confia na democracia participativa? Será que a gente tem uma democracia de representação, vamos dizer assim? Claro, somos um regime democrático, um sistema político democrático, mas qual a percepção da população sobre a nossa representação política, né? Sobre os nossos representantes, no legislativo e no executivo? Então, eu trouxe aqui, só para problematizar, né, uma pesquisa que saiu... se não me engano, com base ano passado, né, em 2019, uma perspectiva de confiança na democracia de representação. Ela é uma pesquisa que, agora não está aparecendo aqui no slide, mas ela, inclusive no caso brasileiro, ela é realizada nos países latino-americanos, e no caso brasileiro, ela foi, inclusive, a amostra, né, a abordagem foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, né, em conjunto com o IBOP também. E aí a pergunta é sobre a confiança na democracia de representação. A população, né, aí eu destaquei alguns dados aí dessa pesquisa amostral. E aí, assim, de 6 em cada 10 brasileiros não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia no país, democracia de representação, né? Cresce, no caso, com a base de dados de 2018, dessa pesquisa, cresceu aqueles que apostam mais na democracia, que acreditam mais na democracia como a melhor forma de governo, né? Se em 2017 foi 52%, em 2019 se alcança 60% das pessoas que enfim, apoiam, legitimam, reconhecem a democracia como a principal forma de governo. Sem democracia de representação, não tem gestão social. A gestão social não se efetiva em regime autoritário, não existe isso.
né? É claro que a gente tem que ter um contexto democrático para que ela se efetive. A gente tem que problematizar isso com a realidade brasileira hoje, né? E até com a formação de Estado-sociedade. Tem autores que dialogam com isso, né? Se trabalharmos o pensamento social e político brasileiro para a gestão social, tem mais vícios, e as gramáticas políticas que mais criam entraves e obstáculos a essa democracia de participação. A gente tem que trazer também que a cultura política ela pode ser renovada, ela pode ser construída no âmbito local, e a gente tem diversas experiências disso com outros parâmetros, com outras racionalidades, né? Bom, aí eu trouxe também para alguns outros dados, né, a ideia da corrupção, né, da confiança no funcionalismo público, tá certo? E aí um pouco do ranking nessa pesquisa do Brasil, que não ficou bem colocado, né, de 13 países, o 9º lugar em termos de confiança nas instituições políticas. Eu acho que isso é um contexto interessante para que para que a democracia de participação ela possa também ser discutida, né? Aqui começam os 4 pontos que eu coloquei lá no início da apresentação, como uma forma da gente dialogar aqui da relação da gestão social com a pandemia. E aí eu coloquei esse título aí, Tempos Sombrios. Na verdade, não é meu, é do Gaspardo, que teve um artigo publicado na revista Estudos Avançados, muito nessa linha do que eu estou colocando aqui, problematizando, né, trazendo os obstáculos para a gestão social, e ele dá esse tema. Então, vamos lá, vou destacar 4 aqui. O primeiro, trouxe aqui um dos autores, não vou ler tudo, até pelo tempo, mas depois eu disponibilizo o PowerPoint, não tem nenhum problema. Aqui está errado, né? Tempos Sombrios, né? Aí é um livrinho que o Boaventura de Souza Santos, eu recomendo a leitura, ele publicou, né, esse ano sobre a pandemia. E ele vai dizer assim, não existe só um vírus, né? Será que é mais de um vírus que nós temos? Não é só um vírus sanitário, né? Nós já estamos com um vírus, né, social, ambiental, né, e que estão impactando na vida da população. E é claro, colocando em questão a vida da população, de proteção dessa população em outras esferas. E aí a questão ambiental é uma delas. Que se coloca um tema na agenda importantíssimo para ser discutido, né? Então, tem um outro discurso também que a gente ouve muito, esse vírus é democrático. Esse vírus não é democrático. Se ele fosse democrático, ele tinha a taxa de letalidade igual para quem tem mais renda e menos renda. Na verdade, ele é mais nefasto e mais danoso nos mais vulneráveis socioeconomicamente. É só comparar o bairro, vamos dizer assim, das cidade de São Paulo ou das capitais, onde a espacialidade do vírus não tem caráter democrático aí, né? Na verdade, aqueles que são mais pobres, mais vulneráveis, que não têm acesso à saúde, condições adequadas, são os, né? Então, o que ele está dizendo aí como pano de fundo? Aí tem outro autor também, que os que se interessarem pelo tema, né? É a proposta de projeto de desenvolvimento, né? De modelo de desenvolvimento que se coloca. Que esse, como está, né, com essas bases, ele não mais se sustenta. Tá? Ele não mais se sustenta. Então, o Sachs, ele tem, inclusive, vários textos, né, uma referência nesse estudo do desenvolvimento, né, não vou entrar aqui um pouco na questão da teoria do desenvolvimento, mas tem autores que o Sachs vai dizer, em poucas palavras, vai dizer, o desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento sustentado, sustentável, desenvolvimento includente, que abrange a dinâmica social, econômica, né, democrática, ambiental. Então, como pano de fundo, a gente tem esse modelo de desenvolvimento que está sendo colocado. E, claro, entendendo essa perspectiva do desenvolvimento de forma multidimensional, né? Por exemplo, a participação é uma dimensão do desenvolvimento, a participação política é uma dimensão do desenvolvimento, a participação cidadã é uma dimensão do desenvolvimento. O desenvolvimento só se entende por dimensão econômico-financeira, né? Por dimensão econômica, não é só por esse sentido. Bom, enfim, quis trazer porque eu acho importante essa problemática, nós refletirmos sobre isso, né? E os impactos que isso ocasiona num país de extrema desigualdade social e concentração de renda como o nosso. Né, como o nosso.
Então, aqui eu trouxe, hoje de manhã, né, fazendo um pouco o que eu ia dialogar aqui com vocês, trouxe um pouco a questão da doença atualmente, né, os casos aumentando, né, apesar aí de alguns estados, né, municípios, a gente vê um processo de estabilidade, mas ainda é muito alto, a taxa de óbitos também, isso tudo no site do Ministério da Saúde está disponível os dados, aqueles que quiserem, inclusive, fazer análises comparativas, né, de gráfico por estados, acho que tem sites aí que com a base de dados das secretarias estaduais de saúde que publicizam essas informações, né, fazer uma análise exploratória, acho interessante. Enfim, estou dando aqui algumas sugestões, ideias, né? Aí aqui o avanço da doença para o interior, né, para os municípios do interior, é outro ponto importante aqui que a gente vê o cenário hoje, né? Aqui eu destaquei Santa Catarina, né, a gente estava colocando ontem com o professor Marcos Vinícius, né, antes de começar, a questão do estado de Santa Catarina, aí tem casos menores, se comparado a nós aqui no Sudeste, em Rio e São Paulo, né, com casos bem, né, uma quantidade de casos de notificação bem menores do que nós aqui, mas ainda é considerada um ritmo acelerado, né, o que quer dizer que a proteção da vida, né, ela está muito evidente, a gente precisa ter isso em mente, né, enfim, não é algo ainda de intenção ou de estabilidade, enfim, a doença ainda está aí e ainda tem feito efeitos trágicos, tá? Bom, primeiro, o bem-estar social é a finalidade da gestão social. Tá? A finalidade da gestão social é o bem comum, é o bem-estar da população. E como é que a gente vê hoje o bem-estar da população com políticas de proteção social, com políticas sociais que assegurem condições dignas de vida à população? A gestão social tem total relação com isso. Não é que gestão social é gestão de política social, não é isso. É que a gestão social, ela ao ser inserida como uma gestão participativa, dialógica, comunicativa, numa política pública ou num programa governamental, a finalidade é o bem viver da população. É isso que a gestão social persegue. Né? Então, se trazermos alguns dados, eu trouxe, por exemplo, a professora Aldaísa Sposati, que é uma das referências no estudo de assistência social. Então, esse argumento, né, da democracia do vírus, que o vírus é democrático, ele não se estabelece. E por quê? Porque nós temos, como eu disse, situações extremamente desiguais, de população que não tem provisão de água, que não tem esgotamento sanitário, que não tem condições de fazer home office, né? A quantidade de informais, de trabalhadores que nós temos nessas condições, né? Se nós somos privilegiados, né, eu me considero uma de poder trabalhar em casa, milhões não podem. E esse contexto e essa conjuntura do cenário brasileiro não pode ser desconsiderada na análise da gestão social, né? Como estabelecer isolamento social nessas condições desiguais? Né? Então é um ponto assim, que eu queria trazer aqui para o debate. Né? O outro, o IBGE também lança essa ideia das precárias condições de isolamento social de 12 milhões de desempregados, né? 50 milhões de informais, né? Enfim, 45 milhões de uma pessoa que vive na extrema pobreza. Isso também dados da professora Aldaísa Sposati, do IBGE, da PNAD contínua, que também é uma fonte muito interessante de dados, né, para o estudante, para nós, inclusive, né, claro, pesquisadores, né, da área acadêmica, a PNAD, as pesquisas do IBGE, os estudos do IPEA também são importantes, desses dados para que a gente interprete a realidade, é um retrato. Na verdade, não é um retrato novo, entenda? Não é um retrato novo, nós já sabíamos disso. Nós já sabíamos que essa epidemia seria avassaladora para os mais vulneráveis, né? E nós temos um país de extremamente vulneráveis, né? Esse é um ponto, né, que é importante, né, em termos do direito social, da cidadania ou da seguridade social, atentar para esse contexto, né? E aí trago aqui também a professora Carla Bronzo, né, que também fez um texto dedicado a isso, né, a letalidade da doença distinta. Depende do território onde a pessoa habita. Né? E aí ela traz um exemplo de São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, no mesmo período de tempo, em Brasilândia, tem 89 casos de infecção e 33 mortes. No Morumbi, 297 e 7 mortes. Né? Ou seja, por que a letalidade é maior no bairro de periferia, né, e não é maior no bairro de classe alta?
Então, são essas questões de espacialidade, até os geógrafos, né, aqueles que trabalham com processamento, né, georreferenciado, têm feito estudos bem interessantes nesse campo, utilizando os dados da doença, até interessantes, em termos de pesquisa, né. Ainda sobre a questão do bem comum, que é a finalidade da gestão social, do bem-estar, é um pouco sobre a questão da concentração de renda. Eu não vou ler, mas é da Oxfam esses dados, né? A Oxfam também é um outro site de relatórios, de estudos, né? Uma organização que tem representação, né? Uma organização internacional que tem representação no Brasil também, e que tem estudos sobre desigualdade, sobre gênero, sobre etnia, bem interessantes, com uma pauta, inclusive de questão fundiária, também bastante interessante. E aqui eu trouxe alguns dados, não vou ler, mas que mostram essa concentração de renda, essa desigualdade social na população brasileira, né, com esse flagelo que nós temos. Tá? Bom, aqui a questão de pobreza, novamente do IBGE, né, com alguns dados aqui de abastecimento de água, saneamento básico, a população da linha de pobreza, a gente tem 56% da população abaixo da linha de pobreza não tem esgotamento sanitário, né? A população, né, negra, parda, é a população mais atingida, em termos mais representativa, em termos das situações de vulnerabilidade, né? Olha a quantidade de pessoas que não têm coleta de lixo adequada, 11 milhões, né? Então, isso tudo são dados também da PNAD contínua, para que possamos entender o retrato, o cenário atual da realidade, né? E aí, o que a gestão social tem a ver com isso? Né, eu posso estar aqui problematizando, aí você, Thaís, mas o que isso tem a ver? Né? O que isso tem a ver? Tudo a ver. Né? Por quê? Porque não só pela finalidade, mas que tipo de Estado a gestão social defende? A gestão social defende um Estado providência, um Estado de bem-estar social, um Estado de seguridade social, um Estado que garanta condições mínimas de vida ao cidadão. E isso a Constituição Federal nos garante. Acontece que, desde os últimos anos, né, nós tivemos um processo de desfinanciamento, né, problemas de gestão, de financiamento, enfim, e isso tudo pela PEC do teto dos gastos, que também é algo que foi muito, a área de políticas sociais foi muito atingida também. Aí eu sugiro alguns estudos para aqueles que querem se aprofundar um pouco no tema da política social, tem a professora Sônia Fleury, né, que se dedica a esses estudos do SEBS, o Centro de Estudos Brasileiro em Saúde Pública, que também tem produzido estudos sobre isso, tem publicado textos, né, sobre estudos da política social e da política de saúde, né? Por exemplo, é um Estado, né, dentro dessa discussão de que tipo de Estado a gestão social defende, não é um Estado que somente preza pela eficiência fiscal em detrimento da deficiência social. É algo que, inclusive, a gente viu como dicotomia, né? Economia e social vindo como dicotomia, elas não são dicotômicas, né? Pelo contrário, né? A segurança, né, da população e a proteção social, ela precisa ser o primeiro ponto a ser garantido, né, por um Estado. Então, políticas públicas, eu coloco, né, políticas públicas em defesa desse direito social, do ensino público, segurança alimentar e nutricional, saúde pública, trabalho e renda, como direito de cidadania, né, e a participação como sendo essa promoção e essa dimensão do desenvolvimento, né. Enfim, acho que isso é um ponto importante para a gestão social, né, para discutir gestão social e política social, gestão social e bem viver, gestão social e bem-estar social, acho que é um ponto importante para análise. Por fim, como ficam esses espaços públicos ou esferas públicas que eu comentei no início, né? Redefinidos, né? Como nesse cenário de pandemia a gente vai ter encontros presenciais, se não forem virtuais? Aí é uma discussão do governo aberto, né? Que a gente deveria tratar Estado aberto. As formas de e-democracia, participação, da utilização das tecnologias da informação e comunicação, e isso vai... E como garantir, né? A gente coloca que num processo assim virtual, a interação ela fica prejudicada. Muitas vezes essa questão do argumento, da interação, que quando nós temos presencialmente, ela fica um pouco prejudicada, né? Mas eu acho que é um debate que não dá para fugir e uma ferramenta de recursos, né, pela internet, que inclusive já tem estudos no campo,
que precisam ser pautados no campo de processos participativos, de política, inclusive tem instrumentos de gestão, o PPA, o planejamento estratégico de município. Por exemplo, em Volta Redonda, o PPA foi feito de forma participativa, né, com o uso das TICs, né. Tem até estudos sobre isso, eu não vou entrar aqui, porque teve também algumas questões no âmbito de uma política tradicional, né, de determinados segmentos sociais, que colocaram questionamentos sobre a ampliação do processo de participação pelas TICs, né, a publicização das informações, da transparência, que publiciza e que amplia mais a participação, e que teve alguns conflitos. Tem estudos na universidade sobre isso, né, de TCCs, dissertação sobre o tema. Mas é algo que já tem uma literatura sobre o tema do governo eletrônico, né, dentro desse campo, que inclusive na matriz do PNAP de reforma curricular, também tem uma disciplina sobre o governo eletrônico, né, mas é um debate que a gente precisa trazer para a gestão social, né. E aí, que tipo de participação promove? Uma participação de consulta majoritária? Se estabelece deliberação, a autogestão, que é o ápice do processo participativo, né, com a decisão do consenso de todos, estabelecendo concordância, né, num cenário será de grande número de participantes, será que isso é possível? Né? Então, são questões aqui colocadas. Nesse tema, eu acho que é interessante a gente problematizar a inclusão digital. É uma coisa que, eu não sei no âmbito da Federal de Santa Catarina, mas se a gente trabalhar a política de educação superior, né, e até do ensino básico, até do ensino básico, a questão do acesso à internet, né, de qual recurso, de qual instrumento, né, em termos de aparato, a população acessa a internet. A Federal Fluminense, inclusive, lançou editais, porque nós temos estudantes que não têm banda larga, acesso à internet, não conseguem, né, condições de acompanhar as aulas, dependendo da capacidade da internet, só tem o celular, não tem o laptop, né, computador, dependendo em casa, se tem um ambiente tranquilo para estudo ou não. Então, acho que isso é um debate da inclusão digital que está na agenda política. Eu acho que isso, as universidades também se depararam com isso. Né? E se nesse campo aí dos espaços públicos ou esferas públicas de reinventar, de se adaptar, já existem, né? Não vou dizer reinvenção porque já existem esses formatos de participação eletrônicos, mas eu acho que eles ganham mais evidência nesse momento, né? Inclusive para o âmbito do ensino, tá? Inclusive no âmbito do ensino superior. Um outro ponto que eu acho interessante trabalhar é a transparência e o acesso à informação. Ele é fundamental para que vocês, né, como administradores públicos, estão se formando para administradores públicos, serem munidos de informação, né? Como uma gestão pública vai poder monitorar, avaliar a política, uma burocracia profissional, se ela não avalia política, se ela não avalia programas, né? Ela precisa de dados, precisa de diagnóstico, entender a realidade. Então, é claro que essa diretriz, né, o acesso à informação como bem público, né, isso está dentro da temática da gestão social, porque uma das ações da gestão social, vamos dizer assim, é o controle social, é a fiscalização, é o monitoramento, é o acompanhamento das ações por parte do Estado. Então, a gente só consegue fazer isso com transparência pública e com acesso à informação, como eu disse, com o Estado aberto. Né? Então, esse é um outro ponto, né, a ser colocado dentro da discussão de gestão social e que pode ser discutido. Por exemplo, na Lei de Acesso à Informação, ela é de 2011. Né? Há diversos relatórios e a pesquisa sobre a avaliação da lei no contexto brasileiro. Os municípios têm uma escala, inclusive, de pontuação, pesquisas feitas pela CGU, pela Controladoria Geral da União, por ONGs internacionais, inclusive, que também fazem um trabalho de avaliação, de observatórios de transparência e controle social. Tem municípios, por exemplo, que têm notas péssimas para cumprir os preceitos da lei, né? Uma cultura muito mais do sigilo, do segredo, do que uma cultura de abertura dos dados. Aí é claro que a gente tem que discutir capacidades dos municípios, capacidade da burocracia, de estrutura, de institucionalidade, né? A temática das capacidades, tem até estudos do IPEA, se não me engano, um livro dessa temática, inclusive a professora... agora eu esqueci, depois eu passo a referência. Tem pesquisa
se debruçando sobre isso, não é novo, né, não é recente, mas é a temática que já vem sendo discutida no âmbito da administração pública, as capacidades institucionais, inclusive de uma burocracia profissionalizada. Né? E aí eu digo mais, é uma burocracia que, na minha opinião, tem que ser um gestor social, né? Um gestor que tenha essa sensibilidade ou esses preceitos dos princípios que a gestão social coloca, das questões, né, dos preceitos que a gestão social coloca, né, e que trazem contribuição e resultados para o âmbito local, e a gente tem experiências que demonstram isso. Bom, por fim, eu já estou terminando, as redes de cooperação no território, isso é uma temática da economia solidária. Nós vimos isso na pandemia, né? Estamos vendo, não é que nós não saímos dela, nós estamos vendo a aproximação entre produtores e consumidores, o consumo realizado no bairro, no município, né? E não em grandes redes de mercado. Dando preferência aos agricultores familiares, aos pequenos produtores, ao invés de eu consumir em outra cidade, eu consumo no meu bairro, eu consumo no mercado local, eu traço redes de cooperação, formas solidárias. Eu trouxe aqui alguns exemplos, inclusive de Volta Redonda, que nós construímos, né, o Observatório dos Direitos Humanos, com a incubadora e com a Defensoria Pública da União, teve uma atuação chamada Rede Entre Nós, no sentido, e diversas favelas também no Rio de Janeiro, estabeleceram esses laços de cooperação e de redes de cooperação, laços solidários, no âmbito não somente finalísticos, enfim, da pandemia em si, né, de auxiliar com cestas básicas, com material de higiene, não é somente ações pontuais, traga aqui o debate da gente ressignificar a economia. Lembra que eu disse lá no slide anterior sobre o desenvolvimento, que esse desenvolvimento ele precisa ser ressignificado, esse modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, na verdade, ele não se sustenta, né? O Boaventura coloca isso, Ignacy Sachs também, mas essa economia não é sinônimo só de mercantil, entende? O Polanyi já vai falar isso na grande transformação. Ele já vai dizer que a economia não é sinônimo só da economia liberal, do mercado. Essa economia, essa gestão da casa, esse oikos, o professor França Filho, Genaldo França Filho, ele trabalha muito bem esse tema, a professora Ariadne com as moedas sociais, tem experiências de bancos comunitários das moedas sociais, não vai dar para explorar muito isso aqui, porque aí já é outro tema. Mas essas formas de desenvolvimento, de comercialização, de produção, de distribuição local, elas ganham uma relevância extremamente no território, com esses circuitos locais. A gente não pode, o professor Genaldo teve um texto chamado Divórcio da Economia e Sociedade, a gente não pode trabalhar a economia e social como um divórcio, né? Como se fossem algo separados. A economia ela pode se dar pela redistribuição, pela atuação do Estado em políticas sociais distributivas, redistributivas, focalizadas, né? Ela pode trabalhar pela domesticidade, pela reciprocidade, também formas de economia, né? Não é somente pela economia de mercado. E a gente tem diversas experiências de finanças solidárias, né? Inclusive a utilização das TICs, das tecnologias de comunicação, para esses formatos em rede, né? De utilizar a internet para comercialização dos produtos locais. Né? Perceba, não numa atuação individual, mas numa atuação coletiva. Aí eu trouxe dois exemplos aqui, né? A rede de cooperação solidária do Sul Fluminense, a rede Entre Nós, que foi constituída com atores se reunindo, né? Para essa questão da pandemia, e a cesta camponesa de alimentos saudáveis, né? Ao invés de eu comprar no hortifruti, na grande rede, eu compro direto com o produtor, né? Ou eu privilegio o grupo e claro, com todos os valores que a gente sabe em termos de produtos de qualidade, valores de sustentabilidade, agroecológicos, que são estabelecidos por essas redes de atores, né? Então, isso precisa, né? Traz também uma temática da gestão social que a pandemia mostrou a importância, né? Essas redes de cooperação, de aproximação no território. O território é uma outra dimensão aqui de discussão, que eu não vou entrar, mas também tem estudos no campo da gestão social, desse território como construção social, como questão de identidade, de pertencimento para a população que ali vive. Aí já é uma outra discussão, mas que é importante trazer também para a discussão de economia solidária, né, e gestão social. E, por fim, né, quais são as considerações finais, né, esses tempos aí de gestão social, as minhas considerações finais? Aí, realmente, eu estou finalizando.
Primeiro que eu penso que todos esses preceitos que eu discuti ao longo aqui da apresentação, diretrizes da Carta Magna, ou dessas diretrizes de participação e cidadania de 88, é um projeto de resistência e que a gente precisa realmente perseguir, né, em que se efetive, né, esse projeto que ali está em termos como eu disse, da ordem social, né, das políticas sociais, e também dessas formas de participação pela democracia, né, participativa, como eu coloquei. Primeiro, entender a pedagogia democrática, que se estabelece também com a gestão social. É um processo de tomar parte, de fazer parte, de se engajar. A universidade, como disse, tem um papel fundamental nos projetos de extensão universitária, frente a essas iniciativas locais de participação cidadã e de auxiliar também na gestão pública. Tá? Por exemplo, as escolas de governo também é um exemplo bem interessante para que a gente possa, inclusive em âmbito local, as universidades se inserirem e fomentarem esses cursos de extensão, essa profissionalização, essa qualificação, não só da burocracia, como também da sociedade que dialoga com o Estado nesses espaços institucionais, como eu comentei. Há diversas experiências democráticas e de inovação social, como eu disse, pelo Banco de Estudos da IAESP, a professora Marta Fará, inclusive, publicou texto sobre isso. Acho que é um ponto importante a eleição municipal, né? Nós vamos ter eleição municipal, e lá em Volta Redonda, o Fórum de Economia Solidária faz um movimento muito interessante, uma carta aos candidatos a prefeito, né? Fiscalizando, não é fiscalizando, mas vendo o plano de governo, se o plano de governo insere as demandas no movimento da economia solidária, dos artesãos, da agricultura familiar, dos catadores de materiais recicláveis, das propostas que vão ser feitas por esses eleitores. Então, o nosso papel de uma cidadania ativa, ela também é importante de ser feita. E direcionar para o local, para o municipal, num contexto nacional, que nós vemos com essas dificuldades em termos amplos de participação, eu acho interessante. O professor Fernando Coelho, inclusive, diz isso, coloca isso como uma forma da gente direcionar o nosso olhar, a nossa atuação, fomentar essas experiências municipais, locais. Acho que o perfil de um gestor social é fundamental, né? Aí o professor José Roberto Pereira trabalha isso também, internalizando os valores da gestão social para a gestão pública. E, por fim, aí eu destaco o papel da universidade pública. Vocês estão numa universidade pública, é importante saber qual é o nosso papel, né? O quanto nós somos importantes para a promoção do desenvolvimento científico, produção de pesquisas acadêmicas, de projetos extensionistas para o enfrentamento da Covid, né? Para o enfrentamento dessa doença. Bom, enfim, desculpa pelo horário, pelo tempo, de forma geral é isso, né, que eu gostaria de dialogar e de contribuir aqui com o debate de vocês nesse webinário, né, do Diálogos do PNAP. É isso, encerro aqui. Então, professora Thais, muito obrigado pela exposição, uma bela explanação, vários apontamentos que nós vamos conversar com os alunos e participantes, achando excelente a sua apresentação. Queria agradecer aqui ao nosso estimado professor Claes, que está participando também, sempre nos prestigiando. Muito obrigado, professor Claes. E gostaria de aproveitar também a presença do professor Rafael Moré, ele é o coordenador do Núcleo UAB, e se ele até quiser falar alguma coisa, se pronunciar, o microfone está aberto aí. Eu vou abrir aqui a minha câmera, não sei se estão me ouvindo. Estou ouvindo bem. Bem, boa noite, professor Marcos, boa noite, professora Thais. Então, primeiramente, queria agradecer a participação da professora Thais nesse projeto, excelente projeto aí do PNAP, Diálogos PNAP. Eu destacar que eles foram aí pioneiros nessa dinâmica de estar convidando pessoas, apresentando webinários, compartilhando conhecimento. Acho que isso é extremamente importante nesse momento que a gente vive. Fico feliz aí, acho que eu posso destacar que eu participei, acompanhei grande parte dos webinários e sempre a gente tem bastante pessoas, né? Eu acho que isso é importante destacar. A gente sabe o desafio, às vezes, fazer uma palestra presencial na universidade e às vezes a gente acaba não tendo esse número de pessoas que a gente está tendo aí nas palestras online,
também eu trago aí, talvez o desafio aí, talvez professor Marcos, para a gente tentar incorporar esses webinários dentro das disciplinas do PENAP, que eu acho que é importante isso. A gente tem aí todos os webinários gravados, e eu acho que seria interessante, de repente, a gente fazer aí, vendo aí qual a forma de operacionalizar isso, mas acho que seria interessante compartilhar esse conhecimento, porque, querendo ou não, a gente tem aqui uma aula gravada, né, uma palestra em cima de uma temática importante. Eu acho que seria interessante a gente depois estar vendo uma forma de compartilhar isso com os alunos do PENAP, ou os alunos também de outros cursos da UAB. Eu acho que seria interessante trazer isso como uma atividade complementar. Eu acho que teria uma forma de usar isso, porque eu acho a gente aqui do Brasil, né, tipo, a gente tem esse potencial de criar conhecimento, né, a gente acompanha os rankings, né, Santa Catarina, a Universidade Federal, ela sempre está destacada como uma das universidades que mais cria conhecimento em cima de artigos científicos e tudo mais, mas muitas vezes a gente acaba não fazendo um uso mais proveitoso desse conhecimento. Então, toda essa dinâmica que foi criada aqui dá muito trabalho, né? Fazer um webinário desse, ter todo um planejamento, o convite, tem o tempo da professora Thaís está disponibilizando. Eu acho que é importante a gente ver formas de replicar isso para outras pessoas. Então, mais uma vez, eu agradeço isso, deixo esse desafio para o professor Marcos, para depois a gente ver essa forma de operacionalizar isso. E obrigado, professora Thaís, pela sua palestra, excelente palestra. Essa temática me agrada muito, né, de gestão social. A gente vive numa universidade pública, uma universidade, um ambiente social, e é importante a gente estar sempre compartilhando, vendo formas de potencializar essa nossa relação universidade, sociedade, e assim por diante. Obrigado. Obrigado, professor Rafael. Sempre disponível, sempre motivado nas nossos seminários. Então, professora, a gente já tem algumas perguntas, algumas ideias, algumas discussões. Na verdade, às vezes não são nem perguntas, são ideias que surgem, e quem sabe eu selecionei algumas aqui, e a gente vai tentando discutir. Uma primeira, um pouquinho mais aberta, assim, mais light, depois a gente entra nas especificidades, né? Mas, dentro dessa sua ideia, né, a gente pergunta, né, se a participação na administração pública pode prejudicar a capacidade de dar respostas céleres às demandas da sociedade. Então, uma visão um pouquinho mais ampla, antes de entrar na especificidade, mas que a gente tem essa preocupação, né? Sim, acho que esse é um ponto, né? Quando a gente coloca uma dimensão argumentativa, uma dimensão de uma racionalidade comunicativa na administração pública e na gestão pública, uma das variáveis é o tempo, né? Muitas vezes o gestor, ele precisa tomar decisões em tempos muito curtos. E aí uma forma de uma abordagem racionalista é uma forma, vamos dizer assim, melhor encontrada por esse gestor para a tomada de decisão, né? Eu acho que esse é um ponto a ser colocado. O que, na verdade, a gente precisa encontrar aí muitas vezes é a combinação, né? É a combinação dessas duas dimensões, né? E mais, utilizar... hoje a gente tem as ferramentas, né, como eu disse, das tecnologias da informação e comunicação, que promovem celeridade no processo de participação das consultas, né, à população. Então, como eu disse, a gente tem a experiência de Volta Redonda, é claro que isso, né, da realidade que a universidade teve uma participação interessante, a UF, inclusive com alunos, com as disciplinas, acho isso muito interessante, aproximar os estudantes de um diagnóstico organizacional, ou de uma forma de residência e gestão pública, que aproxime as questões locais de projetos criativas para a sua reflexão no campo de conhecimento, né? Então, é buscar essa forma de disciplinas extensionistas, teórico-práticas, como se o conhecimento não tivesse... claro, ele é um saber construído entre teoria e prática ali. E, por exemplo, em Volta Redonda, os instrumentos, por exemplo, como eu disse, o PPA, o Plano Plurianual, ele foi de uma consulta pública com as TICs, né? É claro que se exige planejamento pelo gestor,
né? Uma forma de planejamento em termos das ações, de ações mais programáticas, mais preditivas. Mas isso é possível hoje fazer com uma consulta pública ou com uma forma de interações dos fóruns. O que são os fóruns de discussão, os chats, as redes sociais, que também nós temos que aproveitar esse potencial para a gestão pública. Para a gestão pública trazer essas formas mais interativas e de participação cidadã. Eu acho que o momento atual nos coloca para redefinir essas práticas, né? E além disso, assim, acho que um outro movimento interessante de Volta Redonda para compartilhar a construção do planejamento estratégico dessa gestão municipal foi uma construção de um planejamento estratégico, né, de uma visão programática de 10 anos da gestão pública que envolveu jogos. Perceba, gamificação, jogos digitais, né, foram jogos para envolver o público jovem, que também é fundamental para a visão da gestão pública. Né? Se você for pensar um planejamento de 10 anos para a sua cidade, para o seu município, como você não envolve o público jovem? Como você não envolve as escolas? Então, acho que é um campo também aí que está na diretriz da participação e que de metodologias que inovam nesse sentido, né, e trazem contribuições para a gestão pública. Então, acredito que essas formas de e-democracia ou e-participação, por mais que exista essa questão da exclusão digital, né, de estabelecermos inclusão digital para todos, que é uma questão a ser colocada, ela pode ser bastante incentivada, utilizada pela gestão pública. E, novamente, acho que a questão das capacidades institucionais, porque a gente está falando de uma realidade brasileira que tem municípios de pequeno porte populacional e que muitas vezes não tem estrutura e não tem capacidade para isso. Né? Eu acho um ponto interessante, assim, colocar. Né? É claro que é num cenário de iniciativas que podem ser feitas, mas estabelecer essa heterogeneidade do porte populacional de capacidade de gestão é um ponto importante, assim, no debate. Acho que seria essa, assim, o meu comentário. Perfeito. Muito obrigado, professora. Queria agradecer a pergunta da Carla Serdotti da Silva. Ela é de Governador Celso Ramos, e ela pergunta o seguinte: qual é a avaliação da professora, né, sobre o ensino remoto das universidades públicas, considerando os discentes que vivem em uma vulnerabilidade social? Qual seria a melhor opção para esses alunos? É fundamental esse ponto, eu acho que é fundamental. Hoje as universidades públicas se deparam com essa problemática e que, como universidade pública, não há exclusão. Entenda? Como universidade pública, por mais a gente não pode olhar o copo cheio, a gente tem que olhar o copo também, né? Utilizando essa metáfora aí, mas mesmo que haja 10%, 20%, não importa. Há um percentual que não tem acesso. Que não tem. Vou dizer os dados do curso de administração pública. Eu faço parte do NDE, do Núcleo Docente Estruturante do curso, faço parte de comissões no âmbito do Instituto também, que buscam traçar diagnósticos e enfim, pensar em âmbito local, né, um âmbito do meu instituto, não estou falando no âmbito assim, estratégico da universidade, mas o que nós percebemos na administração pública. Nós passamos um questionário para os estudantes da administração pública, 20%, 30% dos estudantes não responderam o questionário. Não responderam por quê? Né? Porque não quiseram, porque não tiveram acesso, porque estavam doentes, estavam com condições inadequadas. Isso é algo que a universidade pública vai precisar deparar e adotar o princípio da igualdade e da universalidade, né? Sem prejuízo a nenhum estudante. Então, acho que nos últimos anos a universidade se tornou uma universidade democrática, né? Uma universidade inclusiva. Estamos caminhando para isso. Ainda, claro, existem inúmeras dificuldades, né, em termos de assistência estudantil, de condições que o estudante precisa permanecer na universidade. Não estou falando só o estudante da graduação, o estudante da pós-graduação também. Né? Agora, o que a universidade, por exemplo, precisa atentar para isso, né? Em termos dessa retomada? No caso da UF, nós vamos ter um calendário escolar agora setembro. Nós estamos trabalhando no presencial. O EAD nós não paramos. E no EAD, inclusive, tive estudantes que tiveram questões sociais graves.
né, de perda de renda familiar, de perda de emprego, e é claro que a assistência estudantil, ela precisa ser fortalecida, né, inclusive como tema de pesquisas acadêmicas, de trabalhos de conclusão de cursos, programas de assistência estudantil nas universidades federais. Qual é a renda, quais são os recursos, quais são os investimentos direcionados, né? Quais são as capacidades de atenção e de assistência estudantil, né, das universidades hoje que enfrentam dificuldades financeiras grandes para lidar com seus projetos de democratização e de oferta do ensino superior. Então, o que a UF fez, reconhecendo, aí eu vou trazer um pouco a experiência. Na verdade, foram lançados pela Pró-Reitoria de Graduação editais de modem, editais de empréstimo de equipamentos da universidade para esses estudantes, de bolsas de pesquisa que precisam. São ações que vão resolver? Não vão resolver, mas mostra um pouco a iniciativa de como a universidade pode atentar para isso. Então, eu acho que trazer atenção para a inclusão digital no ensino remoto é fundamental. E digo mais, assim, foi um excelente ponto essa pergunta. Não é só a inclusão digital, é a saúde também, não é só a saúde física, clínica, é a saúde mental desse estudante e desse docente também. Percebam? Hoje a gente está num trabalho remoto muito mais acelerado. Não sei se vocês percebem isso, muito mais acelerado. Né? Temos a impressão que trabalhamos muito mais se como tivemos numa dinâmica presencial. Então, o apoio, eu vejo o apoio em uma dimensão socioeconômica, né? É claro que dentro das limitações que é a universidade, né? Com apoio estudantil, e isso precisa chegar com políticas de proteção, né? No âmbito da educação, uma dimensão de infraestrutura, né? Que esse estudante precisa contar, e uma dimensão de saúde mental, de acesso à saúde mental também para esse estudante. Hoje é um número muito alto de estudantes que sofrem, não sei, no curso de Santa Catarina, mas no nosso curso na administração pública, no presencial, enfrentamos alunos com ansiedade, com transtorno né, de problemas ligados à saúde mental e que impactam diretamente no aproveitamento escolar desse estudante. Eu acho que é um desafio muito grande e que não podemos fechar os olhos para isso, né? Um outro ponto que eu destaco é as metodologias de ensino e de aprendizagem. Tá? Elas precisam, e aí os cursos à distância ganham um protagonismo, né, uma contribuição interessante para isso. Porque os cursos do PNAP, por exemplo, já têm um acúmulo de formas de ensino à distância. O quanto o ensino à distância não pode contribuir, né, para que esse ensino remoto trabalhe com as metodologias que a modalidade à distância já trabalha. A gente tem que quebrar um pouco um tabu dentro da universidade, discutir ensino à distância. Muitas vezes muitos criticam, né, são contra, mas a gente tem que quebrar um pouco isso e trabalhar num formato híbrido com a garantia do estudante de aproveitamento escolar, de participação, por exemplo, material didático. As bibliotecas estão fechadas. Como é que a gente faz com esse estudante que muitas vezes acessa a biblioteca para ter um material? Então, inclusive, formatos de e-book, de acesso à biblioteca digital, é um desafio enorme que precisa também ser pensado para o aprendizado desse estudante, para a formação desse estudante, né, na mesma qualidade. Então, acho que seria dentro dessa perspectiva, assim, de trabalhar essas dimensões. É isso aí, professora. É verdade mesmo, só pontuar, saúde mental, aumento de trabalho, recorrente, acho que em todos os cursos, né? Isso vem acontecendo. Conversava hoje com os meus colegas, né? E praticamente o dia todo em atividades, coisa que quando a gente estava presencialmente tinha um pouco de conversa, um pouco de café, etc. Aqui é uma concentração e parece que todo espaço que tenha para voltar. E, na verdade, o ensino à distância, ou mesmo a ideia remota, me parece mais difícil do que efetivamente, né, do que o presencial, né? O presencial, acho que, não sei se a gente já está mais acostumado ou não estamos acostumados, enfim. Esses pontos que a senhora falou realmente é recorrente aqui também. A Maria Tereza Castelã Strebe, ela é de Balneário Camboriú, aqui de Santa Catarina, e pergunta, né? Professora Thais, participo da Associação de Moradores do meu bairro. Sou conselheira no Conselho Municipal de Educação
e participei das conferências municipais e estadual de saúde em 2019. Na sua opinião, a extinção de conselhos pelo governo federal pode fazer retroagir esta participação da sociedade na gestão pública? Ou isso poderá incentivar a participação, porque se percebe a possível perda desses direitos? O que a senhora acha, professora? Primeiro eu queria parabenizar, porque é muito importante que a gente tenha o engajamento social, né? Então, no caso, a Maria Tereza sendo conselheira, participando das conferências, eu acho que não é só parabenizar, mas que isso possa servir de engajamento para outros também, né? Para que a gente possa se preocupar com as questões do interesse que nos atinge dentro das nossas, do nosso mundo da vida, por exemplo, dentro da universidade, dentro do movimento estudantil, dentro do campo do meu trabalho, né, que a gente possa estabelecer dentro desses vínculos a nossa participação também no âmbito local, no âmbito territorial, né. Então, sobre a extinção dos conselhos. Os conselhos extintos foram aqueles conselhos criados por decretos, né? Por exemplo, no conselho que foi extinto, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho de Pessoas com Deficiência foram extintos. É um ponto negativo, é um retrocesso para o campo da democracia participativa, mas desde a extinção, como eu disse anteriormente, desde quando se tentou fazer uma política nacional de participação social, com organização, né, desses diversos instrumentos e ferramentas de participação, e isso não foi aprovado, isso não foi sancionado pelo Legislativo. Eu penso que o fortalecimento dessas instâncias de participação, ela passa por diversos fatores, por um conjunto de fatores que eu busquei colocar na apresentação, né? Não é apenas um único fator que vai fortalecer ou vai reconstruir essa instância, eu acho que isso é um conjunto deles. E a gente precisa destacar as experiências que foram exitosas nesses espaços e buscar aprender com elas. Por exemplo, será que a forma de representação, de vínculo associativo é a melhor forma para que essas instituições funcionem? Né? Será que aqueles conselhos essas instâncias que estão trabalhando com uma participação individual, por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura de Volta Redonda, é um conselho que fez uma refundação no município com um processo de participação individual de artistas, de profissionais do campo da cultura, que não têm um vínculo associativo, seja com uma organização, seja com uma associação de moradores, mas que estão diretamente relacionados com a temática, com a área, que entendem que tem essa racionalidade de fortalecer a área de cultura no município, mas não tem um vínculo associativo, né, com uma associação. Não que quem tem um vínculo seja ruim, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu acho que a gente precisa repensar essas formas de inserção, né. Um outro ponto também que eu acho importante para essas institucionalidades, né, você disse que participou das conferências e dos conselhos. As conferências, elas são instâncias fundamentais programáticas. Por que existe conferência? Por que existe um fórum? É para as discussões que ali existem serem levadas para esses espaços como os conselhos. Não é apenas algo formal a acontecer. É que haja uma questão de um viés aí programático de discussão. E o que nós percebemos é que somente aquelas áreas mais institucionalizadas, elas conseguem levar a cabo essa programação de ações e de debates e de políticas com uma indução federal. Acho que isso é um ponto importante, né? De entender a participação social como uma dimensão de política, ela é muito importante. Entender o controle social como uma dimensão de política é importante. Que haja essa capacidade de promover uma integralidade entre os entes federados para que essa política se fortaleça. Eu vejo, Maria, um espaço para que o âmbito local ele seja fortalecido com essas experiências, é isso que eu vejo. E eu vejo que há uma forma de se repensar essas práticas e de, inclusive, como eu falei, de estabelecer formatos híbridos, né, de utilização das tecnologias da informação e comunicação para potencializar e ampliar essa participação. Né, devido a formatos muitas vezes rígidos que no âmbito presencial eles acontecem. Um outro ponto, só para finalizar, é a atuação da universidade nisso.
nós apoiamos, né, a universidade, nós temos cursos de extensão e de formação, de incentivo, né, de estar junto desses segmentos sociais que participam dos conselhos, para que eles possam ter um apoio, um suporte na sua atuação. Acho que a universidade, com os cursos de extensão, cumpre um papel importante nisso também, né, para entidades de apoio aos movimentos sociais. Acho que seria isso. Perfeito, professora. A Lucimária Aparecida Rodrigues, aqui do nosso programa de administração, ela é doutoranda e, na verdade, ela não faz uma pergunta, ela faz talvez uma reflexão, uma provocação, que diz que precisamos também pensar no engajamento social consciente, sob uma perspectiva emancipatória. Essa reflexão me lembrou a escada de participação de Einstein, é isso? Esses formatos, eu não gosto muito de trabalhar com... Eu acho que essa ideia de escala de participação, ela é interessante para você ter uma capacidade analítica para o pesquisador. Eu acho que isso é importante para quando você pesquisa o espaço ou trata a participação como um objeto de estudo, de pesquisa, de entendimento daquela realidade, a escala de participação te ajuda, como os critérios de análise, os critérios de avaliação, como instrumento referencial metodológico. A realidade não se coloca assim, tão diretamente, tão segmentado assim, nesse formato de participação, num tipo de participação, né? Eu concordo, né? Eu acho que é isso mesmo. O que falta também é uma conscientização. A participação se faz com conscientização. Uma participação tutelada, uma participação alienada, não é participação. Se você não sabe o que está fazendo ali, se você está ali porque te pediram para estar ali, se você está ali porque você foi colocado ali pela sua entidade, isso não é participar. A participar tem uma função clara da consciência, de saber que ali está pela autonomia e pela, como eu falei, pela racionalidade, né? Por saber que, de tomar parte, de fazer parte do espaço participativo, sabendo, né, qual é a sua posição e atuação ali. Então, eu concordo com a colega também quando ela diz isso. As escalas, eu só coloco, por exemplo, a questão da autogestão, que é vamos dizer assim, um suprassumo, o ápice do processo da gestão social é você ter um processo autogestionário, onde todos decidem sobre as questões de forma democrática, deliberativa, pelo debate. Mas será que realmente, hoje, na realidade, a gente vê muito mais formatos de heterogestão do que de autogestão, né? E muitas vezes isso não quer dizer que eles não sejam democráticos ou não sejam participativos. É claro que a gente precisa estar sempre aperfeiçoando esses processos de participação, né? Por isso que a gente fala de uma pedagogia da participação, né? A participação não é finita, ela não é acabada. E aí tem autores que dialogam muito com isso, como o Helenaldo Teixeira, o Pedro Demo, a Benevides, que vão trazer um pouco os sentidos desse processo de participação. Qual é o sentido da participação? Né? O sentido da gestão social de ali estar e participar, com qual interesse, com qual racionalidade. Eu acho isso uma problemática muito interessante para perceber nos diversos espaços, nas diversas áreas, nas diversas escalas que essas institucionalidades participativas se impõem, né? E, enfim, acho que seria isso. Sim. Nosso querido professor Claes comenta: não temos o hábito de participar do conselho comunitário, conselho de igrejas, associações de pais e mestres. Já fui do conselho comunitário do bairro onde resido. E era muito difícil conseguir a adesão de outros para participar. Sempre tinham desculpas. Então, dentro daquela ótica de participação, é fácil falar, mas na hora de botar a mão na massa... E é isso acontece inclusive internamente nos nossos grupos, nas nossas instituições, nas comissões que nós participamos, nos grupos de trabalho, né? É claro que, assim, hoje num cenário onde... Qual é o tempo, né, que nós nos dedicamos para as questões coletivas? Vamos analisar friamente a nossa realidade, né, do nosso dia a dia. Qual é o tempo que nós nos dedicamos, qual é a prioridade que nós damos à atenção do coletivo?
né? Então, acho que isso é algo da conscientização de repensar realmente o nosso espaço, seja nas nossas organizações, nas nossas instituições. Será que eu, como professora, realmente estou dando a dedicação que a extensão universitária ela exige, ou estou me dedicando mais à pesquisa e ao ensino? Né? Só fazendo uma contraposição também, que essa efervescência democrática, esse engajamento cívico, como eu quis colocar lá na apresentação, ele é difícil, ele é um processo a ser construído. Né, construído. No Fórum de Economia Solidária de Volta Redonda, a gente enfrenta temas também da baixa participação, né, e buscamos utilizar, por exemplo, interessante porque hoje, quando a gente faz as reuniões do Fórum pelo formato virtual, em horários, né, formas itinerantes, alternativas, há realmente um aumento do processo de participativo do que de forma presencial, naquele dia, naquele horário, né, ou estabelecendo formas, como eu disse, utilizando a internet para isso. É claro que existem diversas questões aí, mas, por exemplo, eu acho que uma questão no âmbito da universidade, né, trazendo só esse paralelo com a extensão universitária, essa dinâmica da interação com a comunidade nos projetos, na construção dos saberes, né, de uma metodologia de trabalho da pesquisação, que eu acho que o professor Michel Tiolan também trabalha com isso, desse engajamento, né, que nós temos no âmbito extensionista. Qual a pontuação que nós temos? Quando nós vamos submeter, por exemplo, bolsas, projetos, isso não tem pontuação nenhuma. Né? Quando eu vou preencher, por exemplo, um formulário para pedir bolsa de iniciação científica, coordenação de projeto de extensão, ele não está lá. E muitas vezes são esses cursos de extensão que estão incentivando o engajamento cívico, a participação, que estão mostrando para a população que existem esses espaços institucionais, existe conferência, existe conselho, existe PPA participativo, um planejamento estratégico participativo, e esses cursos de curta duração, como forma de formação e desenvolvimento, aí é um campo permanente, né? A economia solidária nos ensina isso, formação e desenvolvimento para participação é algo permanente que precisa ser, né, dentro daquela ideia da pedagogia. Né? E nós não temos, muitas vezes isso é uma dificuldade. Agora, tem um ponto importante aí que o professor coloca, que é a frustração participativa. Muitos frustram o processo de participação. Né? Por quê? Porque não vem efetividade, porque não vem engajamento, e aí há um processo de, né, não mais participar e não mais se envolver em outras áreas, em outras dinâmicas, em outros grupos, que pode estar servindo também para atuação. Né? A gente vai fazer mais uma pergunta. Nós vamos encerrar, agradecemos todo o trabalho. Nós já estamos aí que praticamente 2 horas, né? Começou 7h30, 8h30, 9h30 praticamente. Uma coisa que o professor Rafael Moré falou também, e que tem um lado bom e o lado ruim, tudo na vida é assim, e ficou mais fácil a gente criar diálogos, né? Isso é verdade, ficou muito mais fácil. A gente antes tinha viagens, tinha custo, tinha projeto para ser feito, coloca no nosso software aqui do Sigpex, acho que de vocês também, mas em compensação também trabalhamos muito mais, né? De manhã, tarde e noite. Mas então, professora, para encerrar, então a gente só queria, se a senhora pudesse falar mais um pouquinho sobre algumas práticas de gestão social que promovem a aproximação de diferentes sujeitos sociais e permitam a sua participação no processo decisório. Talvez até no próprio contexto da pandemia. Perfeito. Eu vou dar um exemplo no campo de Volta Redonda, que foi algo que eu me engajei, que da realidade municipal, e que acredito que seja algo que possa ser, enfim, acho que servir de exemplo. Como eu disse, o Banco de Experiências de Gestão Pública e Cidadania da ESP tem diversas outras, né? Mas, por exemplo, lá em Volta Redonda, o que nós fizemos em termos dessa dinâmica da gestão social, né? Nós temos lá um fórum, nós não temos um espaço institucionalizado como um conselho ainda, nós estamos lutando para isso, para que haja uma política pública municipal de economia solidária, direcionada aos artesãos, aos catadores de materiais recicláveis, a dinâmica do comércio justo e solidário, para que formas de desenvolvimento territorial ali em Volta Redonda sejam mais incentivadas. Eu fui a Santa Catarina em janeiro e gostei muito, fui ao mercado municipal, e tem ali um stand
economia solidária, com os produtos do artesanato regional. Vocês têm também um espaço desse aí em Santa Catarina, em Florianópolis, direcionado à economia solidária, né? Inclusive práticas bem interessantes também nesse campo. Mas no caso da gestão social lá, o que nós fizemos? Nós constituímos esse fórum, primeiro começamos, aí a questão da pedagogia ou do processo participativo. Não foi do nada que nós instituímos um fórum, né, do dia para a noite, não foi isso. Né? Houve todo um processo que, né, tem o professor Luiz Abegão, que é o coordenador da Intexol, que diz isso, é um processo de militância. Né, vamos dizer assim, de militância de defesa da gestão social e da participação cidadã também dentro desse viés, como eu discuti, né, busquei discutir aqui. Então, o que nós fizemos? Foi começando com seminários, eu ainda nem estava na universidade ainda, com seminários, com rodas de conversa, junto com os artesãos, com os catadores de materiais recicláveis, mulheres, coletivos de mulheres que se dedicavam à produção alimentícia, de doces, de salgados, e houve um apoio da universidade para isso. Foi esse fórum de diversos atores, poder público, também participa diversas secretarias municipais, da prefeitura, universidade, entidades de apoio também. E aí nós começamos a fazer uma discussão da própria política pública municipal de economia solidária, conseguimos aprovar o texto da minuta da política pública municipal, as artesãs utilizaram as redes sociais para aprovar a política, conseguimos, inclusive, no âmbito do fórum, ter um festival de economia solidária, para que feiras, para que circuitos agroecológicos, circuitos de comercialização pudessem ser construídos, e como as questões são decididas pelo grupo, esse coletivo. Posso te dizer que não tem nem regimento, esse coletivo. A gente não tem nem um marco, assim, um regimento ou a regra. Na verdade, nós temos um regimento, né, ainda buscando estabelecer parâmetros de engajamento, de presença, de frequência nas reuniões, mas de forma coletiva, né, que isso aconteceu com diversos segmentos, como eu disse, no campo da economia solidária. E o que nós fazemos nas eleições municipais? O que o grupo faz, o fórum faz, né? Como eu disse, vai chegar eleição, nós cobramos dos candidatos. Qual é o seu projeto para os artesãos nos municípios, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis? Como você pretende apoiar a coleta seletiva no município? Entende? Há também uma postura de cobrança. Acho que de efeito concreto, quando a gente diz assim, qual é o efeito concreto da gestão social nesse caso do fórum? A elaboração de uma política pública, a dotação orçamentária para criar festivais, todo ano tem festival de economia solidária. O que esses festivais fazem? Dão visibilidade aos produtos da economia solidária, né? Dos agricultores, dos pequenos agricultores, dos artesãos em comercializar seus produtos, em criar espaços itinerantes. Agora, isso foi um processo. Né? Até chegar a isso, foi um processo realmente com apoio, né? Aí, com uma atividade também de extensão da universidade e de permanência desses grupos e realmente ter essa intersubjetividade dos valores da gestão social. E nós buscamos fazer cursos, inclusive convidar aqui a todos que queiram, nós temos um grupo de estudos de gestão social e economia solidária, ele é virtual, tem página no Facebook, eu não tenho redes sociais, mas acho que eu vou ser rendida daqui a pouco a questão de redes sociais, não vou, porque hoje tudo é no âmbito das redes, né, de Facebook, enfim, mas o fórum tem uma página no Facebook, a Intexol também, e esse grupo de estudo ele tem a capacidade da formação também, deixa aqui o convite, aqueles que tenham interesse em participar, né? Ok, professora. Ok, professora. Olha, muitíssimo obrigado. Eu tenho aqui, nós tivemos aí um registro de aproximadamente 64, variou entre 64 58, por aí, e temos um monte de registros aqui, elogiando a sua palestra, a sua facilidade e habilidade de comunicar essas teorias que são difíceis, para mim, muito mais, que eu sou da área financeira, mas, de qualquer forma, eu entendi, quer dizer, quase entendi tudo, né? Mas mais na parte prática ficou um pouco mais fácil. Então, eu quero agradecer aos participantes, né, todos os professores, a professora,